Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Braparking, soluções inteligentes para estacionamentos. Vamos falar agora sobre o cadastro da tabela de diária. Você deve vir em cadastros, tabelas de preço, na aba diária. Você tem duas opções de cadastro. Você pode validar uma diária ou pelo horário que o cliente está entrando no seu estacionamento, ou num horário pré-determinado de início de contagem de diária. Então vamos imaginar, sua diária custa R$200, tá? O valor da sua diária. Aí você vai trabalhar validando pelo horário que ele entrou, ou seja, se ele entrou às 14 horas, ele tem até as 14 horas do dia seguinte. Se ele entrou às 8 da manhã, ele tem até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Se ele entrou às 23 horas, ele tem até as 23 horas do dia seguinte para sair pagando os R$200. Então, o que determina é o horário da entrada dele mais 24 horas para frente, certo? Coloca essa tabela como ativo e clique em salvar. Pronto, está configurado. A outra opção é você ter um padrão de diária contando a partir das 8 horas da manhã, por exemplo. Então você determina que a sua diária começa a contar às 8 da manhã. Então se esse cliente chegar lá às 19 horas da noite, às 19 horas, ele vai poder ficar, ele vai pagar R$200 até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Se ele quiser ficar, por exemplo, até às 19 do dia seguinte, ele vai pagar 2 diárias. Ou ele vai pagar das 8 da manhã até as 19 horas como horista, como rotativo. É a permanência que ele ficou ali, diferença na tabela de preço normal, certo? Então você tem essas duas opções, ou configurar baseado no horário que o cliente entra, ou baseado num horário fixo, e aí a diferença você cobra no rotativo, certo? Bom, então cadastro de tabela por diária, você deve vir em cadastros, tabelas de preço, na aba diária. Ok? Obrigado, até mais.